Taubaté, Ilha Solteira, Iracemápolis, Itatiba, Itu, Limeira, Matão, Ribeirão Bonito, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Pedro, Taubaté e Vinhedo. Escalvado também. Desculpe a nossa falha técnica, que eu não recebi esse aviso. Além disso, meus amigos, olha, nós estamos aqui trabalhando com a gentileza, com a colaboração da Web Rádio Fraternidade, que está presente em 10 países e com cerca de transmissão de 2.300 pessoas assistindo. Também a nosso agradecimento para a Rede Amiga Espírita, com cerca de 2.500 assistentes. Isso é uma enorme satisfação para nós. Na nossa primeira jornada, já temos um público desse tamanho. No apoio das empresas, nós também esquecemos, né, de colocar a Associação Espírita Chico Xavier, daqui de São Carlos. Agora que está todo mundo acomodado, vamos começar a segunda parte. Começando então com o nosso irmão de fé, Gerardo Campana, apresentando mediunidade e autoconhecimento. Obrigado. Bom, eu tenho, infelizmente, uma péssima notícia. Vocês vão ter que me aguentar mais. E a Sandra também. Dose dupla. Mas, como disseram que vocês aqui gostam muito de evoluir, a gente está ajudando a desenvolverem paciência. Bom, gente, esse tema mediunidade é um tema que eu gosto muito. É uma área que eu estou nela desde os 16 anos de idade. E eu estou dizendo isso não é significando que eu tenho muito conhecimento. Porque quanto mais a gente vai avançando, a gente vai percebendo quão é complexa essa área e difícil. Né? Porque na mediúnica eu sempre digo que a gente está em desvantagem. Né? A gente não enxerga eles e eles enxergam a gente muito bem. Muito bem. Né? Então é uma área que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Né? E esse cuidado é importante para que a gente não resvale, né, pelos caminhos da fantasia, dos devaneios, do ego se exaltando e por aí afora. Né? É fundamental que a gente esteja sempre se revendo no trabalho, tendo avaliações constantes. Quando eu iniciei, não era uma reunião espírita, era uma reunião orientalista, lá em Recife. Né? Não sei se aqui tem, lá em Recife tem centros orientalistas. Eu morava na época em Recife. Então essa reunião, ela tinha algumas coisas diferentes da reunião mediúnica, como nós a conhecemos no centro espírita. Mas estudava também o livro dos médiuns, por exemplo. Né? E era um pessoal muito, além de bem intencionado, era um pessoal cuidadoso. Eu lembro que era um colega, um amigo meu, Antonino, que frequentava, ele passou a frequentar por causa da noiva, Gracinha.
Depois eles se mudaram para São Paulo, não sei para onde, eu perdi o contato com eles. Mas são duas almas que eu tenho no coração até hoje, que vou ter sempre, e sou muito grato a eles. Porque aí o Antonino começou a me falar que estava indo para essa reunião, e eu disse, rapaz, veja lá se é possível eu ir também. E aí ele foi conversar, perguntou a dona Estela, que era a dona da casa, porque era numa casa, né, de família. A dona da casa era essa senhora, Estela. Aí ele disse, olha, tem um amigo meu que quer vir. Ela perguntou, qual a idade dele? 16. Ela disse, não. É muito jovem e só vem aqui por curiosidade e vai atrapalhar. E aí ele se calou, não. Aí começou a reunião, e na reunião tinha um espírito que dava comunicação por intermédio dela, que era o Tani, né? Tani. E se apresentava como oriental lá do Oriente Médio, digamos, do Oriente Médio. E ele chegou, quando ele chegou, ele disse o que tinha que dizer, depois virou-se para o Antonino e disse, traga o garoto porque ele está precisando. E eu estava mesmo, né? Estava muito perturbado. Foi um ano depois que meu pai faleceu. Estava com a cabeça a mil, sem saber direito que rumo tomar, né? E eu estava querendo ir lá por curiosidade, mas também porque eu tinha encontrado um livro espírita do meu pai, e eu estava lendo. Aí depois que a reunião acabou, o Antonino foi para a dona Estela e disse, e aí, dona Estela? Ela disse, já que ele falou, traga. Agora, se ele, ela não usou essa expressão, que ela é mais recente, se ele pisar na bola, ele está fora, né? Deixou bem claro. E aí eu fui na reunião seguinte. E aí, nessa reunião, na época eu não entendia, eu chorei do começo ao fim, acho que emocionado, não sei, algo mexeu comigo lá, e eu chorei do começo ao fim. Mas fui recebido com muito carinho pelo Tani, Marguerite, Natan, espíritos que até hoje eu tenho na minha memória, nunca mais os revi, através de médium nenhum, não sei se durante o sono eu já os revi, mas os tenho na memória e guardo muito carinho, e sei que um dia eu vou revê-los e poder dizer obrigado, muito obrigado, né? Porque foi uma mão na roda, me ajudaram bastante. Eu lembro que eu frequentando, aí eu comecei a achar que a minha perturbação, né? Porque se hoje eu sou perturbado consciente, na época era perturbado horroroso, né? Não aguentava nem os pensamentos. E aí eu comecei a achar que era o meu avô materno já falecido. O avô paterno não podia ser porque ele estava vivo, estava encarnado. E aí eu achei de botar na cabeça que aquilo era provocado pelo meu avô. E aí eu ia para a reunião lá preocupado, porque meu avô estava me atrapalhando. Aí veio um dia Marguerite por intermédio da médium, e eu preocupadíssimo, porque os espíritos podiam saber o que eu estava pensando. Aí imaginem. Aí veio Marguerite um dia, por intermédio da médium, virou-se para mim e disse, Gerardo, não culpe o seu familiar pelos seus pensamentos. O que acontece na sua mente é porque você é mal educado mental. Eduque-se que isso vai cessar. Eduque-se. Gente, em lugar de ficar satisfeito, eu corei. Sabem mesmo. A partir daí eu comecei a ficar mais preocupado, né? E aí me trabalhar. Toda semana a dona Estela dava um desenho para a gente, para durante a semana a gente fazer exercício de concentração. E foi aí que começou. A Gracinha, a noiva do Antonino, era médium, uma médium muito boa, mas não gostava de ser médium, queria se livrar daquilo, né? Mas era uma médium excelente. E às vezes a gente se encontrava na Praça 13 de Maio, lá em Recife, né? E ela dizia, tem um amigo querendo conversar com vocês.
lá na praça, imagine, né? E aí ela ficava de olho aberto e o espírito conversando com a gente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre incubação de sonhos. O espírito conversou com a gente sobre isso. Eu disse para esse companheiro, eu disse, olha, meus sonhos estão muito perturbados. O que é que eu faço com os sonhos? Ele ensinou o que fazer, como trabalhar os sonhos. E é isso que a gente faz hoje em dia com as pessoas. Ensinou como incubar os sonhos e ensinou como aproveitar os sonhos para se conhecer mais, na Praça 13 de Maio. Né? Então era uma coisa assim, muito livre na época. Depois não, depois eu fiquei rígido pra caramba, quando eu entrei no movimento espírita, né? Cheio de regra. Né? Cheio de regra, no começo. E aos poucos foi passando. Então eu estou dizendo isso para vocês, porque eu tenho um carinho grande por esses espíritos, por todos os que passaram. Alguns já reencarnaram, Tobias reencarnou, Sinara reencarnou, né? Nem se despediram, até hoje estou magoado com eles. Né? Nem se despediram, a gente veio saber depois. Um dia eu perguntei a Regina, um outro espírito, disse, e o Tobias, cadê o Tobias? Ela disse, reencarnou. Eu disse, aonde? Não lhe interessa. Porque ou turminha para falar direto, né? Chega da agonia. Quem vai para a mediúnica pensando que os espíritos vão dar as coisas de mão beijada, e se derem, desconfie, porque não dão. A gente, na época era eu e Roberto, 82 mais ou menos, que a gente começou a organizar um grupo. Eu tinha voltado da residência em 81, e a gente começou a organizar um grupo. E aí alguns espíritos foram se apresentando, né? E Tobias era um dele. E ocorriam as coisas na reunião, aí a gente chegava, ô Tobias, isso assim, 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 ele dizia, aguardem, aguardem. A gente ficava, mas que história de aguardar é essa? Por que é que você não antecipa as coisas? Né? Não diz para a gente o que é que está ocorrendo? Aí ele dizia, aguardem. E eu acho que por trás, sem eu perceber, ele devia ficar botando um risinho maldoso. Mas não, dito e feito, com o decurso a gente ia vendo o que é que estava acontecendo, a gente ia compreendendo através da experiência. Mas quando era importante algo, eles vinham e diziam, né? Diziam. E a gente foi vendo que a mediunidade é um recurso rico. A reunião mediúnica é um grupo psicoterapêutico. Né? Um grupo psicoterapêutico. E boa parte das vezes, isso não é muito bem aproveitado. Né? Não é muito bem aproveitado. A mediunidade, ela não começou com o espiritismo, nem é patrimônio do espiritismo. Agora, na minha opinião, né, me desculpe os que pensam assim, eu acho que o espiritismo dá uma orientação muito prática, muito pragmática, muito objetiva a respeito dessa área da nossa vida, do ser humano, né? E que orienta de forma muito boa como a gente atuar no campo mediúnico. E a gente sabe, né, por exemplo, que a mediunidade ela está presente no ser humano desde que o ser humano está no planeta. Ela é muito antiga. A Bíblia ela é cheia de relatos mediúnicos. Abraão que se encontra com os 3 anjos, né, espíritos materializados. Moisés que recebe, na minha opinião, de um espírito de nome Jeová, né? Desculpem se ofendo alguém dizendo isso, mas é só a minha opinião, e de outros também, né? De um espírito chamado Jeová, as tábuas da lei, que são fundamentais até hoje, só precisando acrescentar lá no final, né, a questão de o homem que olhar para outra mulher, porque aí era de acordo com a época, não é?
Hoje, a gente já está numa fase que a gente precisa acabar com isso, que não é só o homem, né? Somos nós, todos seres humanos, que precisamos respeitar o outro, respeitando a nós mesmos. Saul, quem é que não conhece aqui? Saul, aperreado com os filisteus na porta do território dele, e ele sem saber o que fazer, ele que tinha proibido o contato com os espíritos, com os mortos, né? Ele pergunta: onde é que tem alguém que possa me colocar em contato com Saul? Não é exatamente assim, né? Possa me colocar em contato. E tem a Pitonisa, uma feiticeira em Endor, né? Em Endor. E aí ele vai lá, disfarçado, e ela entra em transe, e no transe percebe: mas tu és Saul, não é? E ele diz: não se preocupe, você vai ficar bem, né? E aí vem Samuel e conversa com ele e profetiza que no dia seguinte ele estaria morto. Então é uma comunicação mediúnica. Agora, onde é que vocês imaginariam que vocês podem encontrar todo um material de interação entre o mundo espiritual e o mundo físico numa igreja católica? Pois nessa igreja, Igreja do Santo Sufrágio, que fica às margens do rio Tevere, em Roma, tem um Museu das Almas do Purgatório, que são fotografias de material espalhado pelas igrejas da Europa de fenômenos de parapirogenia, espíritos que apareceram e, tocando objetos, deixaram as marcas das mãos como marcadas por fogo. E todos eles dizendo que estavam em sofrimento e pediam preces, orações, né, para sair do sofrimento e transitar para uma situação espiritual melhor. Então, outra fachada da igreja, neogótica, eu não entendo muito bem disso não, mas foi uma prima minha italiana que falou que é neogótica, e me disse inclusive por quê, mas eu na minha ignorância esqueci já, e não vem ao caso. Então, uma sala cheia, isso é só um lado da sala, cheia de fotografias, né, que ao longo dos séculos foram de situações que foram acontecendo em diferentes igrejas, conventos, locais pela Europa. Aí está a marca que um espírito deixou, né, e o sinal da cruz que ele fez com a mão, queimando o lenho da mesa de um sacerdote. Eu tenho também o documento com os relatos da história. O defunto fulano de tal apareceu para o padre ou a freira, a maioria é padre e freira. Tanto o defunto que aparece, como aqueles que viveram a experiência, a maioria, tudo da igreja. Não é intercâmbio mediúnico? E está lá, dentro de uma igreja, né? E isso aqui é uma figura que uma igreja pegou fogo e apareceu. Esse eu não levo muito em consideração, não, a diferença dos outros, porque nessas imagens você pode ver o que quiser, né? Mas tudo bem, parece uma pessoa em sofrimento. Foi marcado pelo fogo na parede. E está lá o pedaço da parede, na igreja. Isso aqui são fotos que eu tirei lá no museu. Vejam a marca de 3 dedos no missal de um padre, aquele mesmo. As marcas dos dedos em um outro missal também. E todos são assim. Agora, na roupa debaixo de uma freira. Isso era a lingerie da freira, né? E aí o espírito tocou, era uma outra freira, tocou a roupa, a de cima, o hábito, não queimou. O de baixo, a roupa de baixo, queimou, né? Então eles têm muitos relatos desse aí lá. Como é que faz para queimar o de baixo sem queimar o de cima? Um fenômeno de parapirogenia provocado por um ser espiritual. A mão em uma outra lingerie. São bonitas, né, as lingeries?
uma outra, né? E aí é cheio. Isso aqui é mostrando que esses fenômenos estão em toda a cultura. Gente, desculpem, isso aí está mofado, mas também foi num congresso lá na Europa, que era só de fotografias obtidas, onde apareciam os rostos dos familiares já falecidos. Nesse congresso tinha fotografias que eram obtidas por médium, colocando a chapa fotográfica sobre o abdômen, mentalizando e tirando a foto de diferentes tipos. Aí isso aí é um desenho que ocorreu com Ernest Hemingway, quando ele na Primeira Guerra Mundial foi muito ferido e ele saiu do corpo. E ele relata isso depois. Então sabemos que a mediunidade auxilia no aprimoramento do indivíduo, por esses motivos. Primeiro, pode dedicar-se ao socorro de espíritos sofredores. Segundo, pode verificar na prática o que a teoria ensina, como o estado de felicidade no plano físico, em consequência do comportamento no plano extrafísico, em consequência do comportamento no plano físico. Então, na prática, pelos depoimentos, você está vendo a relação de causa e efeito entre comportamento, maneira de viver e a situação no mundo espiritual. Pode praticar o bem, né, ajudando tanto desencarnados como encarnados. E instruir-se através das lições que os orientadores transmitem. O trabalho mediúnico, quando bem exercitado e compreendido, pode contribuir para o trabalhador conhecer-se melhor. E aí é importante que a gente reveja algumas coisinhas do objetivo do Espiritismo, para depois a gente continuar nessa temática daí. E tem a ver com o que eu falei hoje de manhã, então eu não vou precisar demorar nesse ponto. Então, um dos objetivos fundamentais do Espiritismo é destruir o materialismo, dizem os Espíritos, na pergunta 799 do Livro dos Espíritos. Como é que ele destrói o materialismo? Mostrando a realidade do mundo espiritual. Mas ele não apenas mostra, ele lhe possibilita, pela experiência, você entrar em contato com essa realidade. Eu não sou médium, no sentido da palavra. Já passei por experiências pessoais, mas eu funciono na mediúnica como um dialogador. Eu bato papo com os espíritos, não no sentido de convencê-los, mas no sentido de tentar compreendê-los e ajudá-los naquilo que for possível. Eu lembro que naquela fase de 1982, a gente entusiasmado, aí lá estou eu na reunião, vem um daqueles obsessores de livro, inteligente, através de uma médium, de uma flexibilidade fabulosa, que permitia a expressão da personalidade do desencarnado. E aí ele vai conversando, e chega um ponto que meus argumentos esgotaram. Aí eu lembrei que o doutor Bezerra, num momento desse, orou. Aí eu quis fazer igual. Fechei os olhos, me imaginei o próprio doutor Bezerra e comecei a orar. E aí o Espírito deu uma gargalhada. E eu esfriei por dentro. Continuei orando para não ficar mal no filme, né? E ele gargalhando. Aí nisso veio um companheiro nosso, né, que se apresentava como um caboclo, veio e disse: cala a boca. Mandou o espírito se calar com tamanha autoridade que o espírito se calou. E aí disse: levem ele. E levaram o cabra. Aí se virou para mim e disse: vai repetir? Nem disse o que era. Só perguntou: vai repetir? E eu lá sabendo já o que era. Não. Não. E ele não disse mais nada. Aí ele abrandou a voz e aí foi falar, né, a importância do estudo, da humildade, né,
de cada um ter a sua experiência e por aí afora. Mas foi um aprendizado muito bom, né? Porque a partir daí, eu nas reuniões era o Gerardo, do jeito que podia ser, do jeito que era possível, né? Não o Bezerra de Menezes, gente, né? Porque o Bezerra é o Bezerra, Gerardo é o Gerardo, né? Não tem como comparar isso. E aí vem Kardec e diz, aliás, desculpe, na resposta à pergunta 800, a seguinte: as ideias se modificam pouco a pouco segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. Gerações. Aqueles que vão chegando entram numa cultura já estabelecida, vêm por sintonia, às vezes vêm até com boa vontade, mas uma parcela grande é tomada pela cultura estabelecida. Aqueles que interiormente se mantêm firmes no propósito para o qual reencarnaram, aí esses causam algum tipo de mudança. Os outros entram, né, na estrutura conhecida. E isso tem a ver com carga instintual, com aquilo que nós chamamos de egoísmo. Ou seja, a evolução, ela não privilegiou a gente querer mudança. A evolução, ela privilegiou a gente fazer um esforço para ficar na zona de conforto. Isso tem a ver com carga instintual. E ainda hoje a gente funciona assim, né? E por isso que, na verdade, é tão complexo, tão difícil mudar. E aí Kardec perguntou, qual é o meio de se destruir o egoísmo? E a resposta dos espíritos: o egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Fênelon, quando você lê do jeito que está aqui, parece que é mágico. Não é. Gente, é um processo através do qual, e tem a ver com tudo que eu falei hoje de manhã, a gente vai percebendo, se dando conta o que é que a gente precisa fazer. Personalidade, gente, tem a ver com ego. Porque é o ego que aglutina os elementos da personalidade. E aí o Espiritismo mostra quão pouco é importante o ego, mas ao mesmo tempo ele tem sua importância para perceber que ele é pouco importante. A isso não se chegará senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. A educação interior também, né? E a educação no sentido coletivo. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem, né? Então é a educação que contempla emoção, sentimento, substância interior do indivíduo, para que seja modificado aquilo que precisa ser modificado. E a essência, ela desabrocha. Quando, aí já é Kardec, a partir daqui, já é Kardec. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Kardec era educador, né? E ele sabia que não era só instruir, né? É educar. E educar um sujeito lá atrás no tempo, que também era inteligente, supomos, ele disse: a educação tem muito a ver com recordar, né? Recordar. E aí, só para dar ênfase, eu sou chato nisso, dar ênfase, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, como utilizar a reunião mediúnica como instrumento de autoconhecimento? Aí vamos lá. Antes a gente precisa rever dois conceitos. Um é sintonia, o outro é animismo. Sintonia, a gente sabe,
é a base do intercâmbio entre os diferentes planos da vida. O que fazemos, pensamos e sentimos são os fundamentos da sintonia. É um fenômeno comum na vida de relações, através dos gostos, afeições, trabalho, ódio, etc. Quando eu me encontro com colegas médicos, às vezes eu digo, gente, vamos falar de tudo, menos de medicina. Porque adivinha o que é que começa a se falar? Medicina. Bêbado, gente que gosta de beber, vai buscar alguém que gosta de ler como companhia? De jeito nenhum, pode até ter um momentinho, mas para sair eles querem aqueles que bebem, né? Então isso tem a ver com afinidade, tem a ver com sintonia. E a sintonia ela não se dá somente por aquilo que a gente conscientemente percebe, se dá também por aquilo que nós não percebemos no consciente, pelos nossos núcleos de profundidade. Na reunião mediúnica, eu estava dizendo a Sandra, ao André e à esposa, André, não é? Ou, desculpe, o Adriano. Eu estou rebatizando, já chamei de Daniel, agora de André, né? Adriano. Mas daqui para lá eu memorizo isso, né? Que a gente vem lidando na mediúnica desde o começo com uma organização de padres, de sacerdotes, né? De sacerdotes que vêm, quando vêm, com raiva, porque consideram a nós, da equipe mediúnica, os que já saíram da equipe e os atuais, como traidores. A mediúnica que eu participo, ela não é em centro espírita, né? E não é propriamente uma atividade espírita no sentido da palavra, embora a gente estude Kardec, tudinho, porque ela é na clínica, é no trabalho, né? Como é um trabalho vinculado à área de saúde mental, a gente leva para a mediúnica os nomes das pessoas com processos mais graves. Isso tem ajudado bastante. Óbvio que a gente não conta para os pacientes, não fala, não divulga. Eu estou falando aqui, que é longe. E aí está sendo televisionado, né? Bom, tudo bem. Esqueci do detalhe, né? Porque senão o pessoal bota na cabeça que por ter uma reunião mediúnica é diferente das outras. Não é, não é? Não é. Agora, para vocês terem uma ideia, a equipe tem 4 católicos, 4 pessoas católicas, né? Que estão estudando, óbvio, mediunidade, né? Estão estudando sobre o enfoque espírita, porque esse é o enfoque que a gente dá, né? Tem uma pessoa ainda se definindo em termos de religião, ou seja, ela não tem uma religião, e 7 espíritas, né? E o trabalho, ele vai dentro da naturalidade do ser humano, com seus altos, seus baixos, né? Suas dificuldades, né? E com o seu tipo de produtividade possível. Porque a gente percebe que isso ajuda muito no trabalho da gente. Mas a gente tem que criar a sintonia, porque ela é a base do intercâmbio. Tanto de encarnado para encarnado, como do encarnado para o desencarnado e vice-versa. E a gente, para ter uma boa sintonia, a gente tem que estar trabalhando pensamentos, sentimentos, para gerar afinidade com os espíritos voltados para o bem, para a renovação e para o amor. Para eles virem até nós, eles fazem um certo esforço, né? Então a gente precisa corresponder fazendo um esforço para sintonizarmos com ele. Esse é o esforço construtivo. Mesmo que a gente seja ainda perturbado consciente, mas perturbado, né? Quando a gente tem boa vontade, operando um esforço construtivo, obviamente a gente atrai bons espíritos. A gente não atrai só bons espíritos, né? Atrai também os outros. E havendo sintonia entre os membros da equipe, amizade, confiança, a gente percebendo quando entra a inveja, a rivalidade e o ciúme, e tem que haver amizade realmente, confiança, para haver intimidade, para se conversar a respeito disso, porque não é por ser uma equipe mediúnica espírita
que não vai ter competição. Tem competição, tem rivalidade, né? Tem inveja. Né? Antigamente eu invejava muito os médiuns. Né? Chega a ficar verde musgo, porque eu queria muito ser médium. Depois eu percebi que eu queria ser médium para aparecer. Né? Ou seja, todo mundo iria atrás de mim. Aí, de um bom tempo para cá, eu começo a perceber que não é muito legal isso, porque eu já vi médium se perturbar e enlouquecer por causa disso, do povo atrás. Parece abelha atrás do mel, né? Para não dizer outra coisa. Né? Então, não é muito legal. Mas hoje, tranquilo, estou como dialogador, gosto dessa parte e é onde eu atuo. Então, se houver confiança, vai se trabalhar nesse sentido, para se aprimorar. Portanto, a comunicação mediúnica depende de, primeiro, disponibilidade. Se você for médium educado, porque se não você não for, pega de vez. Né? Pega de vez. E a afinidade e a sintonia, que possibilita a interligação com núcleos afins, psíquicos afins. E é importante a gente saber que a mente da gente é um universo imenso. Isso aqui é um mapa, uma cartografia da mente do Roberto Assagioli. Aí ele fala, diferente, mas incorporando o material do Freud, em inconsciente inferior ou subconsciente, inconsciente médio ou pré-consciente, inconsciente superior ou superconsciente, campo do consciente, eu superior e inconsciente coletivo. Agora, deixa eu voltar para isso aqui só um pouquinho que eu falei para vocês. Essa área aqui, a superficial, é onde está o ego. Mas existem essas outras. Então, só por aqui vocês estão percebendo que nós não somos uma unidade. Nós somos multiplicidade. Se você coloca uma pessoa em hipnose profunda e traz uma personalidade anterior, essa personalidade anterior, ela pode se apresentar tal qual ela era. Né? A personalidade anterior não vai saber da atual, porque ela vai retratar a vivência, a experiência dela do passado. Quando isso é muito intenso e muito profundo, a pessoa pode inclusive falar na língua original. Na minha experiência com regressão de memória, umas 4 pessoas passaram por isso. Uma falou italiano, perfeito. E aí eu posso dizer para vocês, porque eu conheço a língua italiana. Minha família é italiana, eu não falo muito bem, mas eu sei falar italiano. Né? Então, eu conversei em italiano com essa pessoa, que não sabia italiano. Uma outra que falou em espanhol. Né? Um outro que falou em inglês. Né? E aí eu tive dificuldade, porque aí já não sou legal em inglês. Né? E uma quarta falou também em espanhol. Mas era a personalidade anterior conversando comigo. E uma parte do processo evolutivo da gente é a gente integrar as partes, né? Para a gente se tornar realmente uma unidade. E esse processo de integração, ele vai ocorrendo à medida em que a gente evolui e a gente toma consciência das diferentes partes. Né? A gente pode perceber isso no cotidiano da gente. Por exemplo, quem está de dieta, aqui não deve ter ninguém de dieta, né? Mas eu tenho que fazer dieta, por exemplo. Eu devo evitar alimentos com leite, porque eu sou intolerante de diversas formas, e uma delas é a leite, a lactose. Né? E aí eu não devo tomar leite. Né? Então, quando eu vi um pudim hoje de leite, né, que eu fiquei assim, aí uma parte de mim dizia, vá lá, aproveita. Né? Eu disse, mas eu vou passar uma semana sentindo os efeitos. Tem nada não, depois passa. Vá lá, não tem umas vozezinhas dentro, infelizes, que ficam dizendo para a gente fazer aquilo que a gente sabe que não é para ser feito. Essa vozinha, gente, não é espírito não. É uma parte da gente que quer aquilo. E uma outra sabe que não deve. Aí fica uma divisão. Então, até na parte do ego, a gente está dividido.
Imagine lá para dentro. Aí o que é que ocorre dentro disso? Nós somos multiplicidade. Isso foi um paciente na casa de saúde, quando eu dava plantão, que ele fez esse desenho. E ele me presenteou, e aí eu aproveito. Porque olha quantas figuras, todas tristes. E ele era muito triste, né? Mas vocês estão vendo o pássaro na mão? O pássaro é símbolo da renovação, do ser que quer voar, sair daquilo, quer modificar. Então havia um impulso interior que precisava ser fortalecido. Então, dentro disso, uma outra condição é o animismo. É a condição em que o indivíduo exterioriza seu próprio potencial psicológico ou não. É o alicerce da mediunidade. Através disso aqui, ó. Contribuições anímicas, semidesdobramento. Você tem que se afastar razoavelmente do seu corpo. Só não tanto na mediunidade puramente intuitiva, mas nas outras há um semidesdobramento. Processo telepático, aproveitamento do material intelecto-cultural desta e de vidas passadas do médium. Então, como é que a gente pode aproveitar isso? Com relação à sintonia e o animismo, sintonizamos com os espíritos dentro dos seguintes modelos, de acordo com o que somos na atualidade. A gente sintoniza. Pelo esforço da gente melhorar, a gente sintoniza com as esferas superiores, os espíritos bons que vêm à reunião para colaborar positivamente com o trabalho. E por aquelas características não desenvolvidas, emoção não desenvolvidas, às vezes a autoestima mal trabalhada, às vezes o orgulho e o egoísmo não bem trabalhados, a gente sintoniza com os outros. Só que a gente pode aproveitar isso no sentido da gente estabelecer um processo educativo para a gente e para os espíritos que vêm, né? Quando a gente estava naquela fase de 82, faziam parte da equipe algumas pessoas que viviam, tanto quanto a gente que estava coordenando, dificuldades. E tinha um rapaz que a conversa dele era muito: eu não sei o que fazer, eu não sei que profissão seguir. Ele já estava com uns 24 anos de idade, e aí ele dizia isso, né? Eu não sei o que fazer. Toda a comunicação por intermédio dele era de espíritos dizendo: eu não sei onde estou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. E aí a gente terminou percebendo que era, nesse caso, puramente anímico. Era ele expressando, né, o mundo interior dele e a própria indefinição dele. E aí a gente achou melhor, conversamos com os orientadores espirituais também, e eles concordaram, e a gente achou melhor sugerir a ele para dar um tempo na reunião mediúnica até ele se trabalhar e ele sair daquela fase de indefinição. Tinha uma garota, que ela estava vivendo uma fase difícil. A mãe estava com câncer e estava se encaminhando para a fase terminal. Eu penso que todos nós somos terminais, né? Mas alguns acham que é terminal mais rápido, né? Então ela estava muito revoltada. Quase todo o espírito que vinha era espírito revoltado, porque tinha morrido de alguma doença. Mas no caso dela, era ela, mas tinha espírito também, né, se comunicando. Isso foi muito bem estudado, e aí ela permaneceu na reunião, e todo o trabalho de diálogo era para o espírito e para ela, e consequente para todos nós, a gente poder aceitar os rumos da vida, né? Era para ela também. E por aí afora, gente, poderia citar N casos, né, desses aí, que ocorrem nas reuniões mediúnicas, que eu já participei e eu acredito que ocorrem nas que vocês também participam. A sintonia, de acordo com o que já fomos,
ou com núcleos que estão dentro da gente, lá no inconsciente, que a gente conscientemente não sabe que eles existem. Minha família, por parte de pai, está toda na Europa. E aí, de vez em quando, eu vou para lá, porque a gente tem um intercâmbio e tem um afeto muito grande, né? Tanto no pessoal que está aqui, como entre o pessoal que está aqui e o pessoal que está lá. E aí eu fui um ano depois que uma tia muito querida, na casa de quem eu morei um ano, no período lá de aprendizado, depois da formatura, ela tinha falecido. E aí nós fomos, minha prima e meu tio deu o quarto dele para a gente ficar, que era o quarto dela também. Aí tinha a foto. E eu tinha muito afeto por ela, óbvio, ainda tenho, né? Sentia um afeto grande por ela e eu ficava olhando o retrato com saudade. Com saudade. A gente ficou nesse período 41 dias lá, em Roma, né? E uma semana depois que a gente chegou, minha esposa começou com uma tosse, né? Uns 3, 4 dias depois, ela já estava com expectoração, sentindo falta de ar, com febre. Aí eu pensei, é um quadro infeccioso, né? E aí a gente foi, ela começou com antibiótico, nada de melhorar. Ela foi piorando, a ponto de ficar de cama, mal, sentindo falta de ar, como se fosse asmática. Eu disse, espera aí um pouquinho, tem alguma coisa nisso que não está bem, né? Não está bem. E aí eu pedi para ela é médium, é uma médium muito boa para trabalhos de desobsessão, eu pedi para ela se concentrar. E aí ela disse, eu estou vendo a tia Ana, né, que era a minha tia. Ela está agoniada dizendo, eu quero falar com minha filha, eu quero falar com meu esposo, e dizia o nome deles, os nomes, né? E ela disse, ela está agoniada, e ela está tossindo, ela está mal, ela está com falta de ar, tudo o que eu estou sentindo. Aí veio a Regina, por intermédio dela, e disse, a gente precisa ajudar a sua tia, né? Porque quando você começou a pensar nela, você a atraiu. Ela até que estava melhorando, mas ela voltando para cá, veio tudo novamente. Então precisamos ajudá-la. E aí foi o que a gente fez, para ajudá-la, né? E aí ela foi levada, a Lúcia começou a melhorar, mas ficou a tosse e um pouco de falta de ar. Aí quando a gente voltou para o Brasil, eu lembrei que na época que eu estava treinando regressão de memória, ela foi uma das cobaias. E ela vivenciou uma experiência em que ela morreu por suicídio afogada. Ela se jogou num lago. Eu disse, capaz de ter sido aí que houve a possibilidade do acoplamento. E veio à tona o seu material, o seu núcleo dessa existência. E aí a gente trabalhou com a regressão, veio o material, ela tossiu, veio o processo de morte por afogamento, todo o processo, ela viveu aquilo ali. Quando ela saiu bem. Cessou a tosse, cessou a falta de ar, então tinha sido aquele núcleo que possibilitou o acoplamento entre ela e a minha tia. Mas não é só isso, outros tipos de núcleos também possibilitam esse acoplamento. E de acordo com o que gostaríamos de ser, aqui é com os nossos mentores. A gente pode não ser evoluído, né? Mas a gente deseja, não deseja? A gente deseja ser melhor. E se a gente está fazendo um esforço através de oração, a prática do bem, educação do pensamento, educação das emoções e por aí afora, pelo esforço a gente sintoniza com eles. E aí eles vêm e a gente aprende com eles. Então, se a gente tiver consciência disso, e aí na reunião mediúnica, após o trabalho, a gente conversar entre a gente, os membros da equipe, em que aquela comunicação tocou
no meu psiquismo, a gente vai perceber muita coisa. Porque todos os espíritos que vêm, eles são espíritos, quando são espíritos, mas eles também são porta-vozes do nosso mundo interior. Né? Aí vocês perguntam, mas o que é que eu tenho a ver com um espírito que está obsidiando alguém, está querendo a morte daquela pessoa, está querendo levá-la à loucura? Aí a gente vai ver a história do espírito. Aquele que hoje está sofrendo a obsessão, no passado levou à loucura, provocou dores na família daquele que hoje está perseguindo. Né? E aí eu me pergunto, como eu reagiria se alguém fizesse isso com um familiar meu, com um filho meu? Né? É necessário, assim, muita resiliência para você respirar fundo e sustentar, acolher o impulso primeiro que vem de dentro. Porque esse, boa parte das vezes, não é de dizer perdoe. Mas talvez fizesse a mesma coisa que aquele. Então, está tocando aonde em mim? Para que eu, observando, eu possa perceber com clareza qual a mensagem que aquele espírito, através do depoimento dele, ele me trouxe a respeito do meu mundo interior, a respeito da minha vida. E se eu for fazendo isso, gradativamente, eu vou me tornando cada vez mais consciente de mim mesmo. Esse modelo aqui é o modelo do Dr. Jorge Andréa, do psiquismo, né? O grande Dr. Jorge Andréa, o saudoso, morreu, acho que o ano passado, se não me falha a memória, não é? Então, o espírito, ele vem e ele se acopla através do remoto, no inconsciente atual, ou em estruturas que estão aqui no próprio campo da consciência. A gente sabendo disso, a gente pode se trabalhar na atividade mediúnica dentro de um modelo que seja educativo e reeducativo para a gente. Ou a gente pode simplesmente acreditar que está ajudando os irmãozinhos sofredores. Gente, a espiritualidade não precisa da gente para ajudar o povo de lá, não. Eles ajudam. A gente pensar que a atividade mediúnica é imprescindível para que eles trabalhem espíritos perturbados, a gente está incorrendo num engano presunçoso. Né? A reunião mediúnica, ela é oportunidade que a espiritualidade nos oferece para que a gente se trabalhe, a gente se doutrine, a gente aprenda através da interação com os evoluídos, com os companheiros de trabalho, que vêm até nós nos transmitir as suas mensagens. Então, para concluir, a atividade mediúnica, ela constitui também, na verdade, excelente processo psicoterápico, excelente oportunidade de autoconhecimento para todos os seus integrantes. Então, muita paz para todos nós.